a gente chama de forças intermoleculares, né? Ou seja, o que isso significa? As forças que acontecem entre as moléculas. Se eu estou falando entre moléculas, é sinal de que a gente está falando de ligação covalente. Onde é que eu quero chegar? Eu tinha mandado lá no grupo um formulário que eu pedi para algumas pessoas responderem. Eu entendo também que passado o período da aula fica difícil de responder, ainda mais sábado, pós 4 horas de química, mas eu vou resolver esse formulário com vocês, tá? E aí alguém não teve essa aula aqui, alguém não esteve no sábado, não está entendendo nada que eu estou falando, vocês podem colocar no chat, tá bom? Para quem nunca teve aula comigo, eu sempre deixo o chatzinho aberto. Meu Deus. Eu sempre deixo o chatzinho aberto e aí eu vejo sempre que vocês estão colocando e a gente vai tirando dúvida, tá bom? Tá, eu vou falar rapidamente, então, fazer novamente essa abordagem para a gente ver o que é, tá? Caramba. Então realmente vou precisar fazer essa abordagem. Por quê? Porque eu preciso dar essa aula para a gente avançar para outro assunto de inorgânica, né? Um assunto de química, que a gente vê ácido, base, sais, óxido, é uma parte muito legal, gosto muito. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que acontece com as moléculas em si, tá? Então, ó, eu tinha mostrado para os colegas de vocês que a gente estava vendo sobre isso aqui. Como eu disse, são forças intermoleculares. Aham. Deixa eu aumentar aqui. Vou deixar fechadinho, qualquer coisa vocês sabem, tá? São forças intermoleculares, ou seja, forças que acontecem entre as moléculas. Talvez, se tiver algum aluno aqui que esteja no 9º ano e nunca tenha visto ligação, talvez vai ter um pouquinho de dificuldade. Aí eu vou pedir o seguinte, para vocês irem lá no canal do YouTube do ESAP, porque a gente tem uma aula que fala sobre todas as ligações químicas. E aí nem sempre eu consigo voltar, porque é um assunto muito extenso. Mas o que vocês precisam saber, basicamente? Que é o seguinte, as ligações, tá vendo? Eu coloquei aqui de que é necessário um conhecimento prévio das ligações. As ligações. Olha, gente, não tá aparecendo minha. Ah, já sei o que aconteceu. Um segundinho, por favor. Agora vai. As ligações químicas, nós temos 3 tipos. Mas quando a gente vai falar de. Gente, não sei o que está acontecendo aqui. Ah, foi. Desculpa. Mas quando a gente vai falar sobre forças intermoleculares, sobre o que acontece entre as moléculas, a gente sempre vai abordar sobre dois. Porque nós temos ligações que a gente chama de iônica, covalente e a metálica. A metálica, ela é puramente teórica. A gente fala só sobre ligas metálicas, sabe? Sobre as propriedades dos metais. Eles são brilhosos, eles têm dureza, eles são maleáveis, ou seja, eu consigo derreter o metal e fazer uma forma com ele, tipo um anel. Essa parte é puramente teórica. Não? Tem mais alguém que não está vendo o slide? Também não tô vendo não, professora. Eu também não. Então, para mim está aparecendo aqui, então capaz que eu fiz errado. Deixa eu ver. Vou fazer novamente, tá? Vê se vocês conseguem ver minha tela agora. Sim. Oi? Então tá bom. Agora Então foi. tá ótimo. Então, ó, eu tinha falado com os colegas de vocês na última aula que seria um conhecimento prévio a gente entender um pouquinho de iônica e covalente. Esse assunto em específico, a gente não aborda ligações iônicas, a gente só aborda ligações covalentes. Mas ligações iônicas são aqueles elementos que eles têm muita facilidade em doar elétrons. Como assim, Raquel? São os elementos que quando a gente vê na tabela periódica, tipo esse aqui, ó. Eu sempre abordo essa tabela periódica que eu acho ela muito atualizada. Todos os elementos desse cantinho aqui, da família 1, da família 2, que se eles perderem esses elétrons que eles têm, a última, tá vendo aqui a distribuição? Ó, por exemplo, o sódio, 2, 8 e 1. Se eu perder esse um elétronzinho aqui que eu tenho, ele fica com 8. E aí, quando a gente aborda sobre ligações químicas, a gente vê que o objetivo de cada elemento é chegar a 8 elétrons. Por quê? Porque quando ele tiver 8 elétrons, ele fica muito parecido com um gás nobre. E tudo isso também está numa aula, quando a gente viu sobre tabela periódica. A gente viu sobre todas as características da tabela, sobre fazer essa distribuição. Então, assim, são aulas muito extensas que em uma horinha eu realmente não vou conseguir explicar
tintim por vocês, tá? A iônica eu estou só abordando isso aqui, mas o que a gente vai ver de fato são as ligações covalentes. Por quê? Covalente, lembra assim, ó, covalente começa com co, é porque eles estão compartilhando. São aqueles elementos que eles não querem perder elétron. Porque, por exemplo, eu falei para vocês que tem uma regra do octeto, né? Que todo elemento quer chegar a 8 elétrons. Mas se eu sou cloro e eu tenho 7 elétrons, na minha última camada, é sinal que só preciso de um. Se eu só preciso de um, não tem por que eu sair doando os meus 7, sabe? Então, é mais fácil ele ganhar de alguém, ou então ele compartilhar com o outro, porque aí os dois ficam estáveis, ficam tranquilos. E aí, quando ele compartilha com algum elemento, vamos supor que é o cloro com hidrogênio, HCl, que é um ácido que a gente conhece, é o ácido que tem no nosso estômago, o ácido clorídrico, tá? O hidrogênio, ele vai fazer um compartilhamentozinho assim com o cloro. E aí, o que vai acontecer? O cloro vai ficar estável com 8, e o hidrogênio tem aquela exceção, que quem é meu aluno já sabe, que o hidrogênio ele compartilha, porque o hidrogênio só tem um elétronzinho, ele não pode doar, né? Então, ele vai compartilhar a única coisinha que ele tem. E aí, acontece uma interação entre eles. E é isso que a gente está estudando nessa aula, tá? Que é, o que acontece com essa interação? Ela é estável? Ela é instável? Ela é forte? Ela é fraca? Isso foi o que a gente viu na última semana, tá? No sábado que a gente teve agora. Então, ó, covalente são aquelas que compartilham. E é justamente o que a gente vai trabalhar. A gente só vai ver a interação que tem entre esses elementos que compartilham elétrons. A outra, no momento, não é relevante, tá bom? E aí, isso modifica diretamente ao ponto de fusão de ebulição. Se eu tenho algo que é solúvel, se não é solúvel, por exemplo, o sal. O sal, ele é solúvel em água. Se eu colocar o sal, mexer ele na água, ele vai começar a se dissolver. Mas a areia não é. Se eu colocar areia na água, ela não vai se dissolver na água, dá para entender? Então, isso é um exemplo também de alguns conhecimentos prévios que a gente tem para entender um pouquinho melhor essa aula, tá? E aí, ó, lembrando que tem esse nome aqui estranho, ó, Van der Waals. Esse senhor, ele foi quem descobriu, assim, foi quem estudou, colocou a cara ali para estudar, de o que acontecia entre essas moléculas. Sempre tinha que ter algum químico maluco na história, e ele foi ele, tá bom? Então, ele descreve as interações entre as moléculas e também isso diz muito sobre a polaridade. O que é a polaridade? Os colegas já sabem que tem uma frase que eu falo assim, ó. Com Klebrisky. O que é von Klebrisky? Alô? Chegou! Eu consegui arrumar o problema do microfone, agora falta o problema do fone. Tá Acho que meu bom. fone queimou junto com o meu computador. Eita, tá bom. Qualquer coisa vocês falam aí no chat. Então, ó, quem já teve aula comigo, sabe que eu falo isso aqui, ó, von Klebrisky. O que é isso? Isso aqui significa que esses elementozinhos aqui da esquerda, quanto mais para a esquerda, são os elementos mais negativos da tabela periódica. Como assim negativo? O F, eu já adianto para vocês que ele é o flúor. O flúor, ele é tão eletronegativo que ele vê uma molécula e ele quer roubar os elétrons para ele. Isso que é ser eletronegativo, ter uma capacidade muito grande de atrair elétrons para si. Acho que alguém levantou a mão, pode falar. Não vi quem é aqui. Ui. Larissa. Qualquer coisa você pode falar, tá, Larissa? Então, ó, o que eu quero dizer? Que quanto mais aqui para a esquerda, mais negativo ele é. Não estou dizendo que o último não seja, pelo contrário, ele é negativo também. Tanto que todos os outros elementos não estão nessa ordem. Qualquer coisa você fala, tá? Tanto que todos os outros elementos não estão nessa ordem. Quem não lembrar dessa ordem, von Klebrisky, tem uma frase que a gente fala: fui ontem no clube, briguei e saí correndo. E aí é uma forma da gente lembrar isso durante as provas, vestibulares, concursos, porque a gente realmente precisa saber quais são os elementos mais negativos. Isso vai fazer toda a diferença se vocês souberem, tá? Principalmente o FON. O FON são os mais negativos e eles atraem muitos elétrons para si, tem essa capacidade. Então pensa assim comigo. Se eu tenho um elemento que é fraquinho, que nem está naquela lista, ó, von Klebrisky, tipo hidrogênio. Hidrogênio nem sequer entra nessa lista, né? E ele vai e faz uma ligaçãozinha com o cloro.
Ó, von Klebrisky. O cloro é o quarto. Então, eu sempre mando um slide lá no grupo, tá? Mas assim, eu preciso só que vocês prestem atenção, tirem dúvida, pra gente não passar dessa aula com dúvida, tá bom? Então, se eu tivesse que falar que um dos dois é negativo, o que ia acontecer? O cloro, ele tem uma eletronegatividade muito grande, ó. Muito grande. Por quê? Porque ele é muito negativo, ele tá naquela ordem, ó. Com Cle. E o hidrogênio, coitadinho, ele vai apresentar uma eletropositividade. Por quê? Porque eles estão compartilhando elétrons entre si. Só que esse elétronzinho aqui, ó. Cadê? Tá. Só que esse elétronzinho aqui do hidrogênio, ele fica um pouquinho mais inclinado a estar na direção do cloro. Por quê? Porque o cloro está atraindo os elétrons para si. Então, por isso que ele acaba criando essa nuvem muito negativa. Quando isso acontece, a gente fala que nós temos uma molécula polar. Como assim polar? Um lado está polarizado, um lado está mais negativo. Se eu estiver puxando, ó, imagina que eles estão brigando pelo elétron. O cloro está puxando muito mais do que o hidrogênio. Então, isso nós chamamos de moléculas polares. E a relação que a gente dá para eles, nós chamamos de dipolo permanente e dipolo permanente. O nome é estranho, eu sei. Mas é uma coisa que vocês vão ver corriqueiramente em prova, tá? Então, quando eu tenho uma relação entre uma molécula muito polar, que tem uma diferença de polaridade muito grande, que nem aqui, eu falo que ela tem um dipolo-dipolo, dipolo permanente. Nós temos esses dois nomes, tá bom? E o mesmo acontece quando eu tenho moléculas que não têm essa polaridade. Eu não falei que o cloro é muito forte? E se eu tiver uma relação entre dois cloros, ó, cloro com cloro? Da mesma forma que esse carinha aqui, ele é negativo, esse carinha aqui também é negativo. E se eles estiverem disputando algum elétron, os dois estão puxando da mesma forma, com a mesma força, dá para entender? Então, os dois possuem a mesma carga negativa. Eles não são polarizados, que nem acontece lá com aquele de cima. Então, nós chamamos a molécula de apolar. Por quê? O A antes da palavra sempre vai significar não. Que nem quando eu falo que algo é atípico, anormal, ele é apolar. Não tem uma polaridade, tá bom? E aí a gente chama esse tipo de interação de dipolo induzido. Por quê? Os elétrons, obviamente, eles não vão ficar paradinhos. Eles estão sendo compartilhados, mas eles não vão ficar, tipo assim, aqui parados esperando. Eles ficam rodando entre si, tá? E em questão de segundos mesmo, vamos pensar em segundos, eles ocorrem algumas distorções momentâneas. Como assim distorções momentâneas? Vamos supor que esse elétronzinho aqui, ó, por um milissegundinho, ele está mais um pouquinho para cá. E aí vem uma outra molécula pertinho, e essa molécula ela é atraída pela eletronegatividade dela. Ou seja, é um dipolo que foi induzido, não é um dipolo que acontece permanente, que nem o outro, sabe? Por isso que tem o nome de dipolo permanente. Ele é um dipolo que momentaneamente passou a apresentar uma nuvem eletrônica que é negativa. Mas isso não é regra, tá? Isso não significa que é porque o elétron está aqui, agora esse lado é mais negativo. Não, toda molécula está negativa por igual. Só que o elétron não fica parado. Mas esse momentinho que ele anda já é o suficiente para induzir com que outra molécula tem uma polaridade também, tá vendo? É como se fosse isso aqui, ó. As moléculas apolares não tem nenhuma diferença de carga. Aí, por um momentinho pequenininho, esse ladinho fica um pouco mais negativo, só que aí já é suficiente para atrair outra molécula que está bem pertinho. Até porque, se a gente for colocar em microscópio, eles nunca são um átomo só, são milhares de átomos de cloro. Então, eles ficam ali um induzindo o outro de pouquinho em pouquinho, sabe? O famoso Maria vai com as outras. É o dipolo induzido. E aí acaba tendo essa dispersão, essa polaridade. Então, o que a gente precisa saber? Dipolo permanente. Certamente vai ter uma polaridade, não tem o que se discutir, tá? Quando eu tenho uma molécula com uma eletronegatividade muito diferente do meu elemento que eu estou fazendo ligação química. Já o induzido é apolar, ele é induzido, é uma distorção momentânea. E nós temos a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio não tem erro. Por que não tem erro? Sinal de que eu tenho que ter um hidrogênio ligado a mais alguém, né? Ó, ligação de hidrogênio. E quais são? Ao FON. E o que é esse FON? O FON nada mais é do que aquela ordenzinha que eu estava falando, dos mais eletronegativos. Então pensem só comigo.
Quem sabe, quem estava nas minhas aulas, a gente brinca que o hidrogênio ele é fraquinho. Por que ele é fraquinho? Lá na tabela periódica, o hidrogênio ele é o primeiro elemento da tabela, tá vendo? Ó? Aqui, ó, hidrogênio. E ele só tem um elétron. Ele tem uma carga minúscula. E ele fica estável com 2, para vocês verem como que ele é tão diferente dos outros. E ele, ainda digo mais, esqueci. E ele, tá, lembrei. Ele não faz parte de nenhuma família. Então, o hidrogênio ele tem suas características próprias, tá? E aí, quando ele faz essa ligação covalente com esses 3 elementos aqui, gente, é uma bagunça. Por quê? Porque o flúor ganha o elétron, o flúor fica muito negativo e o hidrogênio fica ali só de canto, sabe? Só de escanteio. Esse tipo de ligação é uma das mais fortes que tem. Então, eu já aviso a vocês o seguinte: quem viu o formulário, quem deu uma olhadinha lá, vai perceber que tem muito exercício que cai ligação de hidrogênio, porque é sempre relevante falar da água. A água, olha, H2O, nada mais é do que hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, a gente já bate assim de cara e vê, não, é uma ligação de hidrogênio que tem aqui. Mesmo sendo uma molécula polar, o que muita gente pode confundir com dipolo permanente, ela está ligada a um flúor, pronto, é uma ligação de hidrogênio, é uma ponte de hidrogênio. E aqui, ó, essa aqui é a molécula da água. O que está acontecendo? O hidrogênio ele tem uma carga positiva. E como é que eu sei que ele tem uma carga positiva? Porque o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, se eu tivesse que desenhar uma nuvem, imagina que eu tenho uma nuvem gigantesca aqui no oxigênio, tá? Enquanto o hidrogênio está ali, pequenininho, de boa. Mas já é o suficiente para, quando chegar uma outra molécula de água pertinho deles, eles vão criar uma ponte entre eles. Por isso que a ligação de hidrogênio também tem o nome de ponte de hidrogênio. Se vocês verem isso em prova, é a mesma coisa, tá? E aí, sabe aquela famosa frase dos opostos se atraem? A carga positiva da molécula da água, ela vai atrair a carga negativa da outra molécula. E elas vão se juntar. E aí, vocês vão imaginando que isso vai ficar enorme, tá, pessoal? Isso aqui vai criar várias moléculas, tipo, vai ser uma cadeia de água. E aí, qual que é a nossa tensão aqui, ó? Que eu tinha falado também. Só vai ser ponte de hidrogênio, só vai ser ligação de hidrogênio, se o hidrogênio estiver ligado diretamente a esses 3 elementos. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, ó, CH2O. A gente não pode confundir, achando que tem o H e o O aqui, de que eles vão estar juntos. Por quê? A gente teve uma aula de geometria molecular que a gente faz isso aqui muito tranquilo. Em qual sentido? O carbono, se a gente olhar lá na tabela periódica, ele está na família 4. Vamos lá, ó. O carbono está aqui na família 4. Ó, 4. Se ele está na família 4, é sinal de que ele tem 4 elétrons na última camada dele. Quantos elétrons faltam para chegar a 8? Faltam mais 4. Ou seja, o carbono pode fazer até 4 ligações. O hidrogênio está na família 1. Só que o hidrogênio é aquela exceção de que ele só precisa ganhar mais um, tá? Nós temos poucas exceções na tabela periódica, mas é importante a gente saber quais são. E o oxigênio, ele está na família 6, então é sinal que ele tem 6 elétrons. E se ele ganhar mais 2, ele vai atingir 8, que é o que ele quer, vai ficar completo, vai ficar tranquilo. Então ele precisa ganhar mais 2. Lembrando que nós temos 2 hidrogênios, ó, a gente não pode esquecer esse 2 não, que senão faz toda a diferença, tá? Quando eu vou fazer essa geometria, tipo assim, como é que eu junto essa molécula? Quem junta com quem? O que eu faço agora? A gente sempre tem que ver quem está precisando de mais elétrons. Por quê? Quem está precisando de mais elétrons é sinal de que ele tem que estar no meio. É o que a gente chama do nosso átomo central. O carbono, se comparado aos outros, ele precisa de muito mais elétrons. Então, eu vou colocar o carbono no meio. No meio de quem? Do hidrogênio e do oxigênio, que foram né, os que sobraram. Então, vamos dizer que eu coloque um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Pronto. O carbono está completo ainda? Não está. Então, já sei que eu vou ter que retomar minha atenção para ele. Os meus 2 hidrogênios estão completos? Cada um ganhou um elétronzinho, ó, compartilhou um elétronzinho? Sim. Então, o meu hidrogênio está feito. Não me preocupo mais com ele. O meu oxigênio,
Eu preciso de 2 elétrons, aí eu vou e ligo o oxigênio aqui. Só que qual é o grande detalhe? De que o carbono ele ainda pode fazer mais uma ligação. Nem o carbono, nem o oxigênio estão completos aqui agora. O oxigênio, ele ganhou um elétron, ó, mas ele ainda precisa de mais um, ele só chegou a 7. Enquanto o carbono, ele compartilhou 3, ó, 1, 2, 3. Então, nós podemos fazer também o que a gente chama de ligação dupla. Mas como é que isso apareceu? Porque o carbono tem essa disponibilidade. O carbono ele tem 4 eletrõezinhos para poder fazer essas ligações. E agora o carbono vai poder contar com 2 colegas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele atingiu a regra do octeto. O hidrogênio também atingiu os 2 elétrons que ele queria. E o oxigênio também atingiu a regra do octeto. Por quê? Porque ele já tinha 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi o que ele já tinha. 7, 8 foi o que ele ganhou emprestado do colega carbono. Mas qual é o grande detalhe aqui, ó? O carbono está no meio do hidrogênio e do oxigênio. Isso aqui já é suficiente para não ter uma ligação de hidrogênio. Isso aqui, ó, é uma molécula polar, ele apresenta uma polaridade. Se eu tiver que representar em nuvem, que eu gosto de fazer assim, gosto de representar a nuvem negativa, o oxigênio está puxando muito mais. Por quê? Porque ele é um dos elementos mais negativos da tabela periódica, tá bom? Ó, é assim. O hidrogênio está puxando pouquinho em pouquinho, então eu falo que ele tem uma carga positiva aqui. Então, aqui, ele é uma molécula polar. E por ser uma molécula polar, que está apresentando essa diferença de negatividade, ele vai ter um dipolo. Qual que vai ser o dipolo? O dipolo das moléculas polares eu chamo de dipolo permanente. Enquanto o dipolo das moléculas apolares induzido, e a ligação de hidrogênio não é porque eu tenho um carbono no meio. Então, só vai ser ligação de hidrogênio, nesses casos aqui, ó. H e O, só tem eles dois, não tem o que discutir. NH3, H e F, tá bom? Então, são exemplos para vocês saberem identificar. E esse último aqui, íon dipolo, a gente quase não vê sobre eles na prova, tá? Quase nunca mesmo. É só para vocês saberem o seguinte. O que é um íon? É quando eu tenho, por exemplo, elementos assim, ó. Na+, Cl-. O que é um Na+, Cl-? Cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha. E aí, o sal de cozinha, ele é uma ligação iônica. Por quê? O sódio, ele tem um eletrãozinho sobrando que se ele doar pro cloro, doar ao pé da letra, ó, não quero mais, peguei, é seu, doei. Ele vai ser mais vantajoso porque ele vai ter 8 elétrons na última camada dele. Como é que eu sei? Lá na tabela periódica, eu nunca tiro nada disso da cabeça, tá? Eu sempre me embaso aqui, ó. O sódio, que é esse número 11, né, aqui no cantinho, ó. Tá vendo a distribuição? 2, 8, 1. Se ele perder 1, ele vai ficar com 8. Pronto. Atingiu a regra do octeto. Ele tá com um elétron que ele não quer para ele. Enquanto o cloro, que está aqui na família 7, com 7 elétronzinhos aqui, ó, 2, 8, 7, se ele ganhar esse elétron, poxa, atingiu 8, ele está bem. Então, eles fazem essa ligação do tipo que doa, tá? E aí, o que acontece? Acaba que um fica positivo e outro negativo. Por quê? O cloro ganhou, então agora ele está mais negativo. E o sódio perdeu essa carga negativa, então agora ele está mais positivo. Aí chega uma molécula polar, principalmente nesse caso aqui, a maioria das vezes acontece com a água. Aí a água vai, lembra que eu falei que a água ela também era polar? Ó? Essa molécula que tá assim para vocês, aqui nada mais é do que o oxigênio, e aqui são 2 Hs, né? Sendo que o oxigênio tem aquela carga muito negativa, enquanto o H tem a carga positiva. E lembra que os opostos se atraem? Então, quando eu tiver o Na+ e o Cl-, o negativo da molécula da água, que no caso é o O, vai ser atraído pelo Na+. E a carga positiva, que no caso é o hidrogênio, vai ser atraído pelo Cl-. Então, se vocês observarem aqui, ó, vou dar um zoomzinho. Perdão. Ó, o Cl- está sendo atraído pela carga positiva da água, que é o H, enquanto o Na+ está sendo atraído pela carga negativa, né, que é o oxigênio. Gente, eu acho isso aqui muito legal. Me empolgo quando eu falo disso, por quê?
Imagina agora que você vai fazer um arroz para você jantar. Você vai colocar o sal. Depois que você vai colocar água, você não vai ver mais o sal, né? Porque o sal vai se dissolver. Você vai ficar pensando assim, caramba, a água, ela tá quebrando a minha molécula de sal, né? Tipo, a carga positiva da água tá com a carga negativa do sal. E a carga negativa da água tá com a carga positiva do sal. É papo de maluco. Eu sei que é papo de maluco, mas é muito legal, tá? E aí, isso também diz muito sobre como que é o tipo de interação entre essas moléculas. Por quê? Esse íon dipolo é simplesmente a interação mais forte que nós temos. Vamos dizer que ela é muito forte mesmo. O que isso significa? Vai chegar um dado momento que a gente vai conseguir ver quebra dessas ligações, tá? Inclusive, é a próxima aula de funções inorgânicas. A gente consegue quebrar ligações. Só que essa aqui é a mais forte. É a bam, bam, bam. Enquanto essa aqui é a mais fraquinha. Por que essa aqui é mais fraquinha? Porque está acontecendo entre moléculas apolares. Eles não têm negatividade, não tem problema com ninguém. É um pouco difícil, principalmente que eu estou falando um pouquinho rápido para tentar resolver alguns exercícios com vocês hoje. Eles não têm problema com ninguém, gente. Não tem ninguém negativo aqui, é apolar, eles se cancelam, tá tudo tranquilo. Então, esse aqui é o pessoal mais fraco, tá? É a interação mais fraca que tem. Enquanto essa aqui é a interação mais forte. Então, se eu tivesse que quebrar uma ligação, qual que seria mais fácil de quebrar? Certamente, vou assim, Pedro, certamente vai ser bem mais fácil de quebrar a ligação que é fraca do que a ligação que é forte, certo? E isso é muito importante para a gente entender a próxima aula. Então, ó, quando eu falar com vocês sobre forças de interação, tipo, qual é a mais forte? A íon dipolo é a mais forte. E a ligação de hidrogênio, ainda por cima, é aquela que eu tenho o hidrogêniozinho ligado ao FON. Então, é outra que é a segunda mais forte. Por quê? Porque eu estou falando dos elementos mais eletronegativos da tabela, tá? Isso aqui, ó. Em terceiro lugar, não estou dizendo que ela não é forte, mas também fica as moléculas que são polares. Elas só não são tão fortes como a ligação de hidrogênio, por quê? Porque a gente não está tendo ligação direta com o FON. E isso aqui diz muito sobre o seguinte. Você sabe o que é ponto de fusão e ponto de ebulição? Deixa eu pegar outra caneta. Ponto de fusão é quando eu passo do meu estado sólido para o meu estado líquido. E o ponto de ebulição é quando eu passo do meu estado líquido para o meu estado gasoso, tá? Quando a gente vai estudar sobre isso, em química principalmente, a gente vê que a água, ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição muito bem definidos, né? A água, ela tem o ponto de fusão de 0 graus Celsius e ela tem o ponto de ebulição de 100 graus Celsius. E aí, lembra que eu falei com vocês que a água ela tem um tipo de interação muito forte? Qual que é? Ligação de hidrogênio. A água está bem aqui na ligação de hidrogênio. Ó. Eu tenho um H ligado diretamente ao oxigênio. E aqui embaixo, por exemplo, no dipolo-dipolo, eu tenho o etanol. O etanolzinho que vocês conhecem, colocam em posto de gasolina, principalmente em... Tem carro que aceita etanol, tá? Vamos lá. E aí, por elas terem forças de interação muito fortes, também tem algumas características que, quanto mais forte, maior tem que ser o meu ponto de fusão, maior tem que ser o meu ponto de ebulição. Por quê? Porque é mais difícil de quebrar. Então, a gasolina, onde eu falei, por exemplo, que ela tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, o etanol, o ponto de ebulição dele é 78. Tudo isso aqui são valores tabelados, tá? E aí, cai muito isso em prova. Do tipo assim, justifique, não justifique escrito, né? Mas por que que a molécula de água tem um ponto de ebulição maior do que a do etanol? Aí vocês vão ficar, por quê? Tipo, como é que eu vou saber disso? Com qual sentido? Tem a ver com isso, tem a ver com essa matéria. Tem a ver com, se ele tem uma ligação muito forte, maior vai precisar ser o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição. E se ele tem um mais ou menos, mais fraco, quanto menor, é sinal de que está mais para cá, ó, de polo ou de polo induzido, tá? E eu gosto muito desse slide aqui, esse especificamente, porque ele é um resumão. Um resumão em que sentido? Deixa eu apagar essa minha bagunça.
de que nas provas vários químicos falaram a respeito, né, de forças intermoleculares. Então, tiveram vários nomes sobre esse assunto. O dipolo, a ligação de hidrogênio, lembra que eu falei que eles fazem ponte? Então, vocês também podem encontrar nas provas isso aqui, ó, ponte de hidrogênio. O dipolo também pode ser chamado de dipolo permanente e dipolo permanente. O dipolo induzido também pode ser chamado de dipolo instantâneo. É só vocês pensarem assim, ó, foi um momento instantâneo, muito rápido. Aquilo que eu falei que a gente estava falando em milissegundos, segundos. Então, foi algo induzido. Também chama de dipolo induzido. Ou eu também chamo de forças de London. Ou seja, pode cair todas essas opções na prova e vocês precisam só saber que tem outros nomes, tá? Tudo isso aqui eu chamo de força de Van der Waals, mas principalmente o dipolo permanente e o dipolo induzido. Por quê? Vocês vão ver que eu separei questões para a gente fazer, onde vai estar lá assim, acontece entre essas moléculas forças de Van der Waals. Vocês vão pensar, ué, quais são as forças de Van der Waals? São essas duas aqui, ó. Pode ser tanto dipolo induzido, como pode ser dipolo permanente, tá bom? Acontece entre as duas, só para vocês saberem. E aí, eu tinha passado lá no grupo, já vi que alguns alunos entraram hoje, né? Que não entraram da última aula. Mas eu tinha passado lá no grupo o seguinte, eu gosto de trabalhar muito com questionário. Por quê? Porque eu mando questionário para vocês, ele é sempre anônimo. Eu nunca vou saber, tipo, quem está me enviando a resposta, quem está enviando, quem não está enviando, mas que eu acho muito legal vocês tentarem. E aí depois eu consigo ver exatamente quais foram as questões que vocês erraram para a gente trabalhar em cima. Por quê? Se vocês errarem questões que falam muito sobre ligação de hidrogênio, eu vou entender que está tendo mais dúvida nessa parte do que em outra, entendeu? Então eu gosto muito de trabalhar com isso. E aí nesse questionário, que é o objetivo, né, da sala de hoje, era justamente a gente fazer esse questionário. Deixa eu ver. Acho que dá tempo. Vamos lá. Explique por que o ácido fluorídrico possui ponto de ebulição maior do que o ácido bromídrico. E aí, lembra que eu falei com vocês, ó. Eu tenho um ácido, um H, que está fazendo uma ligação com um flúor. E aqui eu tenho um H, que está fazendo uma ligação com o bromo. Só que se a gente for ver, ó, Van Klebrisk, os dois, eles são eletronegativos. Ou seja, os dois são polares. Se eu tiver que fazer uma força, tanto esse aqui tem uma carga negativa, quanto o flúor tem uma carga negativa também. Só que qual é o grande detalhe? Lembra que eu falei que é importante? Posso enviar aqui no chat também. Vou até deixar aqui prontinho para vocês, tá? Tentem fazer sozinhos também, tá bom? Mandei aqui. Só que aí, o que é importante a gente salientar? De que a gente tem que ver, além disso, quais são as forças que estão atuando entre eles, né? Eu já sei que as duas são polares. Se as duas são polares, só resta uma dúvida para mim. Não pode ser dipolo induzido, porque induzido só acontece entre moléculas apolares. Só que eu estou tendo um hidrogênio ligado a um flúor e um hidrogênio ligado ao bromo. Então ela pode ser ou dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Qual que é qual? Vocês sabem me dizer? Qual que é assim, ó? Eu tenho hidrogênio num flúor. Ele está fazendo dipolo permanente ou ele está fazendo uma ligação de hidrogênio? E eu tenho um hidrogênio no bromo. Ele está fazendo um dipolo permanente ou ele está fazendo uma ligação de hidrogênio? E isso faz toda a diferença. Aí no slide que eu falei com vocês, por isso que eu acho importante ter esse resumão aqui. Tipo, o dia que vocês forem fazer prova, dá uma olhada assim, porque eu sei que tem gente que trabalha muito bem com a memória fotográfica, e aí vai fazer prova, que vai ajudar, tá bom? Quando eu tenho o hidrogênio ligado diretamente ao FON, a gente tem o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, essa aqui, apesar de ser polar, não está fazendo esse tipo de ligação. Então, é mais fraca. Então, é o que a gente chama de dipolo-dipolo, ou então dipolo permanente, tá bom? E aí, isso explica, como eu disse, por que que o ponto de fusão é maior. E aí, qual foi a pergunta? Por que que o ácido possui ponto de fusão maior do que o ácido bromídrico? Porque ele faz ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é uma força, né, molecular muito mais forte do que uma força do tipo de polo, que nem tá aqui, ó, intensidade da interação.
o HF está aqui. Enquanto o H bromídrico, né, o ácido bromídrico está aqui. Então, realmente, isso aqui é mais forte por essa razão. Logo, o ponto de ebulição vai ter que ser maior também. Qualquer coisa vocês vão falando comigo, tá, gente? Hoje eu tô falando igual uma matraca. Ó, vocês vão reparar nesse Google Formulários que tem muita questão sobre água. Tem muita, 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 muita questão sobre água. Então, se você já sabe sobre a água, já vai fazer toda a diferença. A água a gente já mata que é uma ligação de hidrogênio, porque é um H ligado diretamente ao FON, né, o oxigênio, então vocês já matam isso. Vocês olharam, pronto, matei, tá? A água apresenta forças intermoleculares, isto é, interações entre as moléculas, tais quais representadas na figura. A substância que apresenta o mesmo tipo de força intermolecular, ou seja, qual o requisito dessa questão? Você entender qual é a força molecular que está acontecendo aqui. Vocês já sabendo que é uma ligação de hidrogênio, como eu disse, porque a água ela sempre vai ser um exemplo para ligação de hidrogênio, você também está procurando alguém que faz ligação de hidrogênio. A única coisa que vocês vão precisar ver, então, é, dessas opções, quem que faz ligação diretamente com o FON, que é o flúor, oxigênio e o nitrogênio. Então, aqui, ó, eu tenho um H ligado diretamente a um FON? Eu tenho. Foi a primeira alternativa, é a resposta. Mas aqui, ó, aqui eu nem tenho um H, essa questão eu mato de cara. Aqui eu também não tenho um H, também matei de cara. Aqui eu tenho um H, só que ele está ligado a um carbono. Se ele está ligado a um carbono, não é o FON. Pronto, excluí. Da mesma forma aqui, ó, que eu tenho um H que está ligado a um cloro. Se não é o FON, excluí também, tá? Então a opção correta era essa aqui. Ah, eu ia responder, mas pelo visto não consigo responder. Mas é essa. Ai, Ô, professora, oi. na... Peraí, deixa eu contar aqui. Quer que eu suba? Na terceira questão no formulário, É essas aqui, de nome de interação é, molecular? tô com dúvida na D e na C e na D. Na C e na D. Tá, a gente vai fazer. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Que aí vai facilitar. Ah, não, vou deixar isso aqui que é relevante. Tá. Então, na A, ó, quem que é a A? Uhum. Pronto, tá aqui para mim. A é HCl. HCl, né? Já sei que o cloro tá aqui, o hidrogênio é aquele fraquinho, aquele casinho que a gente falou que é fraco. Então, ele tem uma carga positiva fraca, diferente do cloro, que tem uma carga muito negativa. Então, o cloro está puxando muito mais o elétron para ele do que o hidrogênio que está tentando ali só compartilhar tranquilo, tá? Então, nesse caso aqui, é uma molécula polar. Por ser polar, primeiro vejo, é polar. Foi. O hidrogênio está ligado ao FON? Não. Então, é um dipolo-dipolo. Vamos para o H2S. H2S. Aqui tem um grande detalhe que eu preciso que quem não tenha assistido assista também a aula sobre geometria molecular. Por quê? O S, a gente não pode confundir que a molécula vai ficar assim, só porque ele precisa de mais elétrons. Por que que a gente não pode confundir? Porque ele, quando a gente vai ver lá na tabela periódica, o S está na família 6, tá? Se ele está na família 6, é porque ele tem 6 elétrons. E ele só quer ganhar mais 2. E o hidrogênio é o caso de que eu tenho 1 e quero ganhar mais 1. Isso aqui tem tudo para errar. Por que tem tudo para errar? Porque eu vou, coloco essa aqui no meio, faço uma ligação com hidrogênio e faço uma ligação com hidrogênio. Mas qual é o grande detalhe? Quem viu a aula de geometria molecular sabe que eu tenho que representar também os meus pares não ligantes. Então, essa aqui, 2 foram preenchidos, mas eu tenho um par aqui e um par aqui. Um par aqui e um par aqui. E isso muda a geometria dele, porque é como se tivesse uma nuvenzinha invisível aqui também puxando.
E essa nuvem, ela é sempre muito mais eletronegativa do que esses pobres dos hidrogênios. O hidrogênio nunca vai puxar nada com a mesma densidade. Incrível. Então, aqui, ó, acontece que tá tendo uma eletronegatividade aqui para cima muito maior do que para aqui para baixo. E quando isso acontece, também é uma molécula polar. Por ela ser uma molécula polar e não estar ligada ao fóon, dipolo, dipolo. CBr4. Carbono está na família 4, então ele também só quer ganhar mais 4 eletrõezinhos. E o bromo, ele está na família 7. Se ele está na família 7, ele só quer ganhar um elétron porque vai chegar a 8, tá? Sempre que eu falo assim, ó, quer ganhar tantos elétrons, é a quantidade que falta para chegar a 8, tá? Então, 4 para chegar a 8, faltam 4. 7 para chegar a 8, faltam 1. Vejo quem que precisa de mais elétrons, que vai ser o meu do meio. Carbono. Ele já tem 4, vou representar, ó. Aí ele quer fazer ligação com o bromo. Cada bromo só precisa de um. Então, ótimo, que vai casar direitinho. Não vai ter nenhum par sobrando, ó. Vai estar assim. Qual é o grande detalhe disso aqui? O bromo está na tabela dos elétrons negativos? Está. Mas todos eles estão puxando o carbono com a mesma intensidade. Então, esse aqui está puxando para cá, enquanto esse está puxando para baixo. Esse está puxando para cá, enquanto esse está puxando para o outro lado. Pronto. Eles se cancelam. Isso aí é outro detalhe que a gente vê na geometria molecular. Eles não têm uma eletronegatividade porque eles estão puxando da mesma forma. Da mesma forma que estão brigando, só que estão com a mesma intensidade. Ninguém está sobressaindo nesse caso. Então, eles se cancelam. Aqui, ó, vai cancelar, aqui vai cancelar. Essa molécula é do tipo apolar, tá? A por quê? Não tem polaridade. Elas estão apresentando a mesma força. Todo mundo quer esse pedaço desse carbono. Da mesma forma. Quando eu tenho moléculas apolares, eu falo que eu tenho um dipolo induzido. Dipolo induzido, dipolo induzido, tá? E o cloro? 2 cloros, ó. É isso aqui. Por quê? Porque o cloro, ele tem 7 elétrons, ele só precisa ganhar mais um. Aí eles vão e compartilham esse umzinho entre si. Então, ele está puxando para cá da mesma forma que ele está puxando para cá. Igualzinho aconteceu aqui, ó. Cancelou a eletronegatividade entre eles. Por quê? Porque os dois estão puxando com a mesma intensidade, tá? Então, ele também é uma molécula polar e, por isso, o torna um dipolo induzido. Tudo bem? Vamos para o próximo. Ok. Ó, H e F. Pronto, esse aqui, gente, ó, tem coisa que depois que vocês praticam, vocês precisam praticar. A gente faz de cabeça, de cabeça. Por quê? Só tem um hidrogênio ligado a um flúor. Gente, um hidrogênio ligado ao FON. Matei de cara, é ligação de hidrogênio. E é ótimo quando a gente treina e a gente sabe de cabeça, porque a gente não perde tempo nesse tipo de questão, tá? Então, ó, isso aqui é uma ligação de hidrogênio, porque eu tenho um hidrogênio ligado diretamente ao flúor. Agora vamos para o CH3F. Será que ele é uma ligação de hidrogênio só porque tem um F? Vamos descobrir. CH3F. O carbono está na família 4, então ele tem 4 elétronzinhos. Ele quer ganhar mais 4 elétrons, né? Para chegar a 8. O hidrogênio é aquele caso em particular, que eu já falei com vocês, que só quer ganhar mais um. O hidrogênio só chega até 2, ele não passa disso, ele não comporta mais do que isso, tá bom? E o flúor tá lá na família 7. Gente, novamente, essa aula, como é uma aula de 1 horinha, eu tô precisando tirar algumas coisas da cabeça. Mas eu sei disso aqui, por quê? Porque eu pratico muito. E essas informações todas a gente vê na tabela periódica, tá? Ó, o flúor tá aqui na família 7, então eu sei que ele tem 7 elétrons por isso. Acho que com a prática a gente acaba sabendo de cabeça. Quem quer mais ganhar elétrons aqui vai ser o carbono. Então o carbono ele vai estar no meio, vai estar no centro, no átomo central. E ele pode fazer até 4 ligações. Então eu vou ver, eu tenho 3 hidrogênios.
A posição que eu vou colocar meus hidrogênios, pouco interessa, não vai fazer diferença. Se eu quiser colocar aqui, se eu quiser colocar ali. Agora, qual é o grande detalhe? Eu tenho um flúor. O flúor não é muito negativo? O flúor está fazendo uma carga negativa aqui, ó, fortíssima, enquanto os outros estão só tentando acompanhar. E quando isso acontece, eu tenho uma molécula polar. Mas o que que eu não posso errar? Ela é de polo permanente ou ela é ligação de hidrogênio? Ela só seria ligação de hidrogênio se o meu hidrogênio tivesse ligado diretamente ao flúor, mas ele não está. Por quê? Porque ele tem um carbono aqui no meio. Então, por ele ter esse carbono aqui no meio, ele também é um dipolo dipolo. Viu? Como alguns pequenos detalhes a gente não pode perder? Enfim. Ó, bromo e lítio 2. É a mesma situação do cloro. Quando vocês veem isso aqui, agradeça que isso caiu na prova. Por quê? Se eu tenho uma ligação entre dois elementos que estão disputando o mesmo elétron, os dois estão com a mesma intensidade. Eu não preciso ficar vendo qual que é mais negativo, qual que é mais positivo, não vai fazer diferença. Da mesma forma que esse bromo está puxando para cá, esse bromo está puxando para lá. E o lítio também. Ó, esse lítio está puxando para cá, esse lítio está puxando para cá. Essas duas ocasiões, elas são moléculas apolares, elas não têm polaridades entre elas, sem dor de cabeça, sem negatividade. É isso que significa ser apolar. Por ela ser apolar, eu tenho o que eu chamo de dipolo induzido. Tá? Por quê? Ó, aqui. Dipolo induzido acontece entre quando eu tenho um elemento apolar que se une a outro apolar, e ele forma uma molécula polar. E é induzido porque é momentânea, instantânea, muito rápido, não é um dipolo permanente, tá bom? Então, essas daqui foram feitas. Tem alguém falando comigo no chat? Porque eu fechei o chat e eu não tô vendo, tá? Qualquer coisa vocês podem me interromper. Vamos a essa agora. Decida quais são as forças intermoleculares mais importantes envolvidas em cada um dos exemplos a seguir e coloque-os em ordem crescente de intensidade de interação. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que essa aula é gravada, tá? Então, qualquer dúvida vocês podem voltar para ver. Aconselho mesmo a ver, mas tentem antes fazer sozinhos. Nossa, eu vou abrir um novo. Não quer fechar o nome. Ok. Então, quais são os elementos que eu tenho que analisar agora? O metano, CH4, foi uma molécula que a gente já resolveu, né? Que a gente já fez aqui nesse exercício anterior. E aí, o metano nada mais é do que quando eu tenho um hidrogêniozinho em cada ponta. E olha só, por que que é importante a gente entender de geometria molecular? Porque tem aquilo que eu falei. Da mesma forma que esse puxa para cá, esse puxa para cá. Então, eles cancelam a força deles, né? Isso aqui também vai muito de física. Vetores, sabe? Forças vetoriais que a gente cancela, isso aqui também é física. Então, ó, da mesma forma que eu puxo para cá, eu puxei para cá. Então, as forças se anulam, as forças se cancelam. Ninguém está tendo uma força maior do que a outra. Então, eu sei que ele é uma molécula apolar. Por ser apolar, eu tenho a interação mais fraca que tem, que é a dipolo induzido. Então, eu estou querendo saber justamente qual é a interação mais forte. Então, essa aqui eu já sei que vai ser uma das últimas, tá? Vou deixar essa galerinha aqui de escanteio. Água, H2O e amônia. O H2O, a gente já viu também que ela é ligação de hidrogênio. Como é que eu sei? Porque eu tenho só H e só oxigênio. Mas olha o grande detalhe aqui, eu também tenho só H e também tenho só nitrogênio. Qual que é mais forte? Qual que é a interação mais forte? Uma coisa que eu tenho que saber. Eu acho que eu não fiz a geometria da molécula de H, né? Mas o oxigênio, ele tem 6 elétronzinhos. Então, ele só quer ganhar mais 2 para chegar a 8. Enquanto o hidrogênio, ele tem um elétronzinho e ele só quer ganhar mais um. Então, vou colocar o oxigênio no meio. Só que tem aquele grande detalhe do seguinte. O oxigênio também tem pares de elétrons livres, ó.
E aí ele fica com aquela nuvem muito negativa, sabe? É como se fosse assim, ó. E aí, quem teve a nossa aula de geometria molecular sabe que eu passei um simulador que eu gosto muito, para vocês verem essas moléculas para vocês tentarem em casa, tá? Simulador de geometria molecular. Uhum. Mandar para vocês no chat. Deixar copiado aqui. A molécula da água, se vocês quiserem ver 3D, ela é assim. Inclusive, ela está mostrando os pares de elétrons que não são ligantes, mas se eu ocultar, ó, na verdade, ela é assim. É isso que a gente vê nas provas, né? Quando vocês vão ver a molécula de água, ela está assim. É a geometria. Mas aí é interessante vocês saberem que ela tem pares sobrando. Tá bom? E é isso que acontece com ela. Mas tá bom, eu sei o seguinte, que aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio. Por que que eu sei disso? Porque eu tenho um hidrogênio. Ai, coloquei lugar no assento errado. Porque eu tenho um hidrogênio diretamente ligado ao FON, né? Ó. O hidrogênio ligado ao flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. E aqui nesse caso ele está ligado ao oxigênio. E a molécula de amônia, por sua vez, eu vou ter 3 ligações de hidrogênio, só que o nitrogênio ele tem 5 elétrons, então ele também vai ter um parzinho sobrando aqui, que vai gerar para ele uma carga negativa. Raquel, eu tenho que colocar em ordem de força de interação mais forte, né? Maior. Só que esse aqui também tem ligação de hidrogênio. Quem é que eu escolho? Eu sei que esse aqui é o último, né? A molécula de CH4, ela vai ser a última. Mas quem é que está no meio e quem é que é o primeiro? Nesse caso aqui, gente, a gente tem que analisar o seguinte. A água, ela está fazendo ligação com o oxigênio. Enquanto aqui, perdão, o hidrogênio está fazendo ligação com o oxigênio. Enquanto aqui o hidrogênio está fazendo ligação com o nitrogênio. E se eu observar a ordem do FON, a eletronegatividade do oxigênio ela é maior do que a do nitrogênio. E isso também é levado em conta, tá? Então, quando eu vou ver quem é mais forte, a água vai ser mais forte. Por quê? Porque ela está ligada ao segundo elemento, mais negativo. Enquanto a amônia, que é o NH3, ela está ligada ao terceiro elemento mais negativo. Da mesma forma que se a gente tivesse um HF, o HF estaria aqui, ó. HF. Tudo bem? Então, são coisas que, com o tempo, a gente vai vendo. Mas é importante vocês saberem disso, que eu também tenho que considerar, até mesmo dentro da ligação de hidrogênio, que eles têm os mais fortes entre eles, tá? No caso, o flúor é o mais forte, porque ele é muito negativo. Então, essa opção aqui, qual que seria? Primeiro a água, depois a amônia e depois, por último, o CH4, que é muito fraco se comparado a ele. E qual é o tipo de interação força intermolecular que acontece entre os pares? Como assim os pares? Isso aqui é muito legal e também acontece muito em prova. Vou tirar. Meu primeiro par é o HBr, que é o ácido bromídrico, com o H2S. Estou dizendo que eles vão se juntar. Como é que a gente junta agora dentro das forças intermoleculares? R2 e... Tá. Vou reproduzir esse aqui primeiro. Primeiro eu vou fazer cada molécula, né? HBr. O hidrogênio tem um elétronzinho e ele só quer ganhar mais um. O bromo, ele tem 7 elétrons. Ó, como que eu sei disso? O bromo está aqui na tabela periódica como 7 elétrons, tá? E ele só quer ganhar mais umzinho. É sinal de que eu posso representar dessa forma aqui, ó. HBr. E quando eu vou ver a eletronegatividade entre eles, ó, essa aqui tem uma eletronegatividade maior do que esse lado. Da mesma forma que, agora eu vou fazer do H2S, tá? H2S. O enxofre, que é o S, ele está na família 6, então ele tem 6 elétrons. E ele quer ganhar mais 2.
Enquanto o hidrogênio, ele também quer ganhar 2. Opa, um elétron aqui. Quer dizer, quer ganhar 1, né? Eu falei 2 porque nós temos 2 hidrogênios. Então, o nosso átomo central vai ser um enxofre e ele vai ter aqui uma ligaçãozinha com um H. Tá? Vou até colocar para cima, vocês vão entender porque que eu vou colocar para cima já já. Uhum. H, H. E aí o enxofre tem uns parezinhos sobrando aqui, tá? Esses pares sobrando vão ser o que vai dar essa característica negativa para o enxofre, enquanto esses aqui são os positivos. Os dois apresentam moléculas apolares. Só que é o hidrogênio ligado diretamente ao FON? Não é. Se não é o hidrogênio ligado diretamente ao FON, então ela é polar do tipo dipolo-dipolo, dipolo permanente. E aí, como que acontece essa interação? Eu acho muito legal o seguinte, a gente entender que os opostos se atraem. Então, esse bromo, que é a carga negativa, ele vai se sentir atraído pelo hidrogênio aqui, ó. Dá para entender? Enquanto o S vai se sentir atraído pelo hidrogênio do bromo. Então, quando a gente for ver, isso aqui vai ser uma molécula enorme, porque, na verdade, eles vão estar fazendo essas ligações entre eles, ó, essa interação entre eles. O enxofre vai interagir com o hidrogênio do ácido bromídrico, enquanto o bromo vai interagir com o hidrogênio dessa relação aqui com o enxofre, dá para entender? Então, eles vão fazendo isso, imagina criando uma cadeia enorme, bum, 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 porque são vários átomos juntos, né? Várias moléculas, são milhares de moléculas, não são pouquinhos em pouquinhos. Então, esse tipo de ligação aqui que está acontecendo é o que a gente chama de dipolo-dipolo, que ocorre entre moléculas polares. Já o cloro, o Cl2 e o CBr4, ó, de preto, né? Cl com Cl, pronto. Anulei as minhas forças. Por quê? Da mesma forma que eu estou puxando aqui, estou puxando para cá. E o C, que é o carbono, que a gente vai ver, quando vocês pegarem química orgânica, vocês vão ver, o carbono faz 4 ligações e carbono é tetravalente, vocês nunca mais vão esquecer disso. Vocês já devem, quem já tiver lá no segundo ou terceiro ano, começa a ver essa parte de orgânica, carbono é tetravalente, vai ser o nosso único elemento ali que a gente vai focar muito depois. Ele vai fazer ligações com o bromo, porque o bromo, ele tá na família 7, então só falta umzinho, tá? E aí vão se cancelar. O que está acontecendo nessa situação aqui, gente? As duas moléculas, elas são apolares. Como é que eu sei? Porque eles estão cancelando, ó, a eletronegatividade que tem entre eles. Não está tendo uma diferença de eletronegatividade, não está tendo uma diferença eletrostática muito forte. Então, elas são apolares. E aí, eu vou representar da mesma forma que eu apresentei aqui, criando ligações? Não vou. Mas o que que acontece? Lembra aquilo que eu falei que é um momento instantâneo, um momento induzido? Vai ter uma hora que ele vai estar um pouquinho mais para cá, que vai induzir essa galerinha aqui também, que também vai estar um pouquinho mais para cá, que vai induzir o outro. E eles vão ficar induzindo, indo e voltando, mas a gente não representa a ligação dessa forma que nem a gente viu, tá? São só moléculas que estão separadas, mas que quando estão pertinhas umas outras, elas induzem um pouquinho, momentaneamente, por alguns segundos, essa polaridade. Mas a gente não representa assim porque ninguém está atraindo ninguém, até porque eu não tenho carga negativa aqui, tá bom? Então, ó, qual é o tipo de interação? Essa aqui primeiro, dipolo-dipolo, e a segunda é o que eu chamo de dipolo induzido, ou então forças de London, tem esse nome também, forças de London. Esses dois dipolos juntos eu também posso chamar de força de van der Waals. São muitos nomes para a gente lembrar, realmente, eu entendo isso. Entendo que em certa parte a gente não vai lembrar todos, mas também vocês já conhecerem o nome, para vocês não serem pegos de surpresa na prova, faz muita diferença também, tá? Gente, falei demais, né? Meu Deus. Entendeu? Tá, então tá bom. Qualquer coisa você fala comigo, tá? Olha, tem mais. Tem metade ainda aqui para resolver. Eu acredito que agora a gente só vai se encontrar mesmo em novembro. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou resolver essas outras questões na próxima aula, que a gente vai ter um outro sábado. Sábado são 4, né? Aí eu consigo resolver essas questões e a gente vê funções inorgânicas. Funções inorgânicas, pós desses nomes, assim, começam a aparecer esses nomes mais conhecidos, tipo ácido,
Sal, base, vai ser mais tranquilo, acredito eu, que a gente foge desses nomes malucos, que a gente já tá umas 3 aulas vendo esses nomes malucos, mas vai fluir. E aí é oportunidade para vocês continuarem o formulário, tá bom? Porque eu cheguei até a metade. Obrigada. E gente, se eu tô falando muito rápido, desculpa mesmo, só porque a gente tinha 1 horinha e eu amo essa parte, então eu me empolgo, tá? Obrigada mesmo. Ai, queria muito conhecer vocês pessoalmente. Enfim. Aí numa próxima aula, eu espero que aqui, ó, respostas, tá vendo que eu não recebi nenhuma? Eu espero de verdade que eu tenha algumas respostas, tá bom? Eu Ô, não sei se professor, é esse sábado agora, não, mas possivelmente algum sábado. Eles vão avisar lá no grupo, tá? Pode falar. ok, eu achei que ia ser esse sábado. Não, não é Se esse eu fosse não. esse sábado, ia ser muita sacanagem. Não, não é esse não, não é esse não. Logo no sábado que eu não posso participar, ia Ó, ter eu, aula eu de, sei de que não química. é do dia 26, mas ainda não foi definido o calendário de novembro. Mas tendo aula minha, pode deixar que ele vai avisar lá, que nem ele avisa lá no grupo. Professora Raquel, aula de química, tá bom? Façam os formulários para ter resposta para poder comparar na próxima, tá? Enfim, no Ok, mais, vamos. muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês, boa sexta e boa aula amanhã também. Boa noite, professor. Valeu!